Eu consigo ver vocês e é uma visão muito agradável, embora seja uma maneira de ver vocês no Zoom. Mas o nosso arranjo, segundo o guiar presente do Espírito, eu planejo estar com vocês pessoalmente na próxima quarta-feira, mas no meu interior, o meu espírito, o meu coração, eu estou com vocês agora. E estejam em paz. Eu estou sob a mão soberana do nosso Deus sábio, nosso Pai. E Ele nos dá todo tipo de oportunidade, muitas das quais nós jamais esperamos que acontecessem, para que nós o conheçamos, o experimentemos e desfrutemos e o expressemos. Agora, eu quero compartilhar algo muito básico sobre o apóstolo Paulo, porque isso nos guiará para o significado intrínseco da mensagem 10 e para a natureza do ministério, como veremos. Todos sabemos que Paulo, antes de ele ser regenerado, ele era uma pessoa extremamente religiosa, com toda a pessoa dele. Ele tomou a liderança debaixo daquele sistema religioso. Porém, quando ele encontrou o Senhor, sob uma luz que brilhava mais do que o sol, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E naquela altura, todo pano de fundo, como é mencionado em Filipenses capítulo 3, tudo do passado foi terminado. E o que aconteceu foi que Cristo, o Cristo todo inclusivo, tornou-se tudo para ele. Ele não transferiu a si mesmo para outro tipo de religião que agora está por toda a terra, o cristianismo como sistema religioso. O Paulo apenas conheceu uma pessoa, o Cristo ressurreto, ascendido, o próprio Cristo. E nós sabemos que ele perguntou ao Senhor: o que eu devo fazer? E o Senhor respondeu: vá para a cidade e ser-te-á dito. E o irmão veio, ele foi batizado, e aquele irmão falou, como é registrado em outro lugar em Atos, que o Senhor o havia escolhido para conhecer a vontade dele e para ministrar a favor dele. E dali para frente, Cristo era mais e mais para ele. Não era repentina, aconteceu em estágios. Porém, para Paulo, a religião foi terminada. E agora, ele tinha uma pessoa maravilhosa. Cristo Jesus, o próprio Cristo Jesus. E agora, eu quero dar um comentário pessoal a cada um de vocês. E eu estou consciente do que eu vou dizer pessoalmente. Nós somos como o apóstolo Pedro, no primeiro capítulo da sua primeira epístola.
Ele disse que jamais vimos o Senhor, mas nós cremos nele. Nós nunca vimos o Senhor, mas nós o amamos com alegria inefável e cheia de glória. E então, esta não é uma frase, uma afirmação de teologia, porém é uma palavra de ministério, que agora mesmo nós jamais vimos o Senhor, mas Ele está aqui. Ele está aqui na reunião, Ele está no centro da reunião. Ele é Emmanuel. Esse é um dos nomes dele. Então Ele está aqui. E Ele quer ministrar a si mesmo para você. Ele quer apacentar você. Ele quer fortalecer o seu homem interior. Ele quer habitar no seu coração. E eu estou aqui numa sala, no aposento superior da casa com minha companheira, minha esposa. E nós estamos juntos com o Senhor. E eu estou usando o tempo para apresentar esse tipo de palavra de introdução gradualmente. Que o tema é desfrutar o Cristo crucificado como a única solução para todos os problemas na igreja. Então, a maneira de Deus de resolver os problemas, nós falaremos mais a respeito disso em breve. A maneira de Deus é o seguinte, e eu acho que vocês poderão se lembrar do que eu vou falar por muito tempo, para sempre. Quando eu vi vocês na Nova Jerusalém, eu vou dizer, você se lembra? Eu sim. Uma pessoa, uma maneira, um caminho e uma meta. Uma pessoa que é Cristo. Um caminho, a cruz. Uma meta, a igreja como corpo de Cristo, que se consuma na esposa coletiva do Deus Redentor, a Nova Jerusalém. E quando Paulo escrevia primeiro aos Coríntios, ele se dirigia à igreja que fora levantada através da sua pregação do Evangelho. Ele estava lá como parte do desenvolvimento do ministério dele, e o Senhor apareceu a ele e disse, não temas, porém permanece aqui, porque há muitas pessoas nessa cidade. Então ele permaneceu lá por 1 ano e meio, e ele levantou uma igreja de Deus nesta cidade. A igreja de Deus nesta cidade. E na sua epístola, a primeira, aparentemente e de fato, ele se dirigiu, ele lidou com todo tipo de problemas. E eu deliberadamente eu não coloquei uma lista de problemas no esboço. E parece que há muito ensinamento, muito encorajamento, mas o que precisamos perceber é que nós estamos voltando de novo a essa epístola do ponto de vista de Paulo. No ponto de vista de Paulo, havia somente Cristo como centro, Cristo como a meta e Cristo como tudo. E é por isso que no início desta epístola, no capítulo 2, versículo 2, ele disse:
Pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Ele disse, essa é a minha determinação. Ele era uma pessoa brilhante, um gênio talvez. Contudo, ele estava lá sem saber nada, sem saber nada a não ser Jesus Cristo e a cruz. E há um versículo no final. Recentemente, ao ler este livro novamente, eu fiquei tocado com o último versículo, capítulo 16, versículo 24. O meu amor em Cristo Jesus seja com todos vós. Esse é o coração dele, é essa pessoa dele, é essa a constituição dele, esse é o ministério dele, esse é o apacentamento dele. O meu amor em Cristo Jesus seja com todos vós. Agora vocês estão num estágio de aprendizado. E, por fim, nós perceberemos que agora, por meio do crescimento em vida, nós temos um amor que é o próprio Deus. E nós poderemos dizer, o meu amor em Cristo Jesus seja com todos vós. E ao ler e aplicar esse versículo aqui, eu digo isso não apenas a vocês, eu estou dizendo isso a qualquer pessoa que está acompanhando no Zoom, ao vivo ou mais tarde. Esse é o meu testemunho. O meu amor em Cristo Jesus está com vocês. Essa é a pessoa, o espírito de Paulo ao escrever esta epístola. E então, com isso como fundamento, agora chegamos no esboço. Ainda a última vez que eu dei mensagem foi 3 de setembro, mas eu acho que ainda consigo, pela graça do Senhor e pelas orações do corpo. Agoniza Romano 1. O Cristo crucificado era o único assunto, o centro, o conteúdo e a substância do ministério do apóstolo. Ele era um homem Cristo, e com o passar dos anos ele recebeu mais revelação sobre Cristo, mais experiência de Cristo, e a um certo ponto o Senhor estava preparado para revelar muito mais a Paulo sobre o Cristo todo inclusivo. Contudo, ele o colocou numa situação muito difícil. Ele foi preso, foi levado a Roma, esse tipo de coisa. E mesmo quando ele estava na prisão a primeira vez, e depois uma segunda vez, foi então que ele recebeu mais revelação, e quando ele escreveu Efésios, Colossenses, e ele próprio estava avançando. E é por isso que quando ele escreveu qualquer epístola, havia o tema único, o centro, o conteúdo, a substância. Não era uma coisa,
Não é uma doutrina, é Cristo. E se alguma vez você tiver 45 minutos, talvez, é difícil durante a semana ter um tempo assim, mas talvez vocês estejam interessados em fazer isso numa segunda-feira, durante o descanso, ler o livro de 1 Coríntios inteiro, e repare toda a menção de Cristo Jesus o Senhor, e quantos aspectos de Cristo, talvez 17 ou 18 aspectos de Cristo são mencionados. Porque Paulo, sendo um homem Cristo, estava ministrando Cristo através do seu amor por Cristo Jesus a todos eles. Letra A morte de Cristo tornou-se o poder de Deus para eliminar todos os problemas no universo. Que afirmação! A morte de Cristo elimina todos os problemas no universo. Deus resolve problemas, terminando as pessoas, a situação, o fator. Portanto, o Cristo crucificado é o poder de Deus de abolir todas as coisas negativas e levar a cabo o seu plano. E ao fazer isso de maneira universal, Ele está fazendo isso diariamente conosco, abolindo todas as coisas negativas e levando a cabo o seu plano. Então todos nós temos coisas negativas, nós nascemos com coisas negativas. Contudo, nós estamos no processo da salvação total de vida. E o Senhor, até o final deste período, desse semestre, e aqueles que são do último semestre, quando vocês derem seu testemunho, interiormente vocês terão a sensação de que durante os 2 anos que eu passei aqui, muitas coisas negativas foram eliminadas permanentemente. E Cristo é mais precioso para mim do que jamais antes. Então as coisas negativas em todos nós estão sendo aplicadas, até mesmo agora. Eu quero dizer, este mesmo momento, às 7 horas da noite, não é só falar, está acontecendo. E a levar a cabo o seu plano. É claro que é o plano universal para todas as eras, mas também o seu plano para você. 1 e 2. A maneira humana de resolver problemas é negociar. Mas a maneira de Deus é exterminar. A melhor maneira de resolver problemas entre as pessoas é exterminar todos os envolvidos. Agora, nós não estamos aqui exterminando uns aos outros. Então, por favor, não tente exterminar aquele com quem você divide o quarto, ou que divide a casa com você. Não. Por fim, nós mesmos perceberemos que a maneira de Deus é exterminar. E então, por fim, você dará as boas-vindas a isso. Como
uma ilustração humana. Eu estou terminando uma segunda sequência. Há um ano atrás, eu tive um descanso longo por causa da minha operação cardíaca. E depois de um ano, ele deixou que certa coisa acontecesse. Tudo com o alvo de poder exterminar, que libertação, que nós não estamos deixados vazios, nós somos exterminados e Cristo é ministrado. Até mesmo agora, eu menciono esse versículo que todos conhecemos. Ele está habitando no nosso coração. Ele está saturando, permeando-nos. E então, há uma situação. Por fim, nós aprenderemos, não se condenem. Vocês não entendem isso plenamente, mas quando vocês apagarem as luzes às 10h30, então amanhã eu vou ser exterminado amanhã quando eu acordar. Não é tão rápido assim, mas por fim você entenderá que a maneira de Deus é a maneira. Então eu não estou buscando que outros sejam exterminados. Senhor, eu estou aqui. Faz o que tu precisas fazer para habitar no meu coração, para a edificação da igreja. 2. A crucificação de Cristo silenciou todo o universo e simplificou a situação extremamente complicada no universo. Então eu vou deixar esse problema universal com Deus soberano, sabendo que as esferas que estão fora da nosso entendimento, o reino satânico nos ares, as coisas que estão acontecendo, agora nós percebemos que uma aplicação está acontecendo. Então eu posso ficar em paz. Letra B. Quando desfrutamos o Cristo crucificado, tudo que somos, tudo que temos e tudo que podemos fazer são completamente exterminados. E a sua vida de ressurreição é dispensada por meio de nós aos outros. Para desfrutar o Cristo crucificado na conferência que está chegando de Thanksgiving, haverá uma mensagem sobre esse tema específico. Desfrute de Cristo, desfrutar Cristo. E nós perceberemos que a eficácia e o poder disso, eu não vou falar antes do tempo, eu somente vou mencionar um versículo sem dar a referência do versículo. A alegria de Deus é nossa força. E vocês verão em uma das mensagens que depois de 20 anos de estar na prisão e depois de décadas de sofrimento, o irmão Watchman Nee, que sofreu até a última hora, a última coisa que ele conseguiu escrever a alguém na família dele, ele disse: eu guardei a minha alegria. Não é algo produzido por apenas coisas agradáveis no nosso ambiente, ou coisas agradáveis que
que aconteceram a nós. Nós sabemos de Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor, e Paulo menciona alegria. E vocês irão descobrir isso, o Deus da alegria operando em você. E você realmente desfrutará o Cristo crucificado. Você não está desfrutando a crucificação dele, mas a pessoa que ele é agora, ministrando-se para nós, o preço que ele pagou por nós. Que pessoa maravilhosa que ele é. E nós percebemos, nós o desfrutamos. E portanto, isso pode parecer um pouco estranho, estou repetindo isso, mas tudo que somos, tudo que temos e tudo que podemos fazer são completamente exterminados. Então estou falando agora, mas quando eu era o adolescente, quando eu estava na faculdade, eu era um orador campeão. Eu participei em concursos. E havia esse dom, essa capacidade de habilidade natural. E eu entrei na restauração do Senhor com isso. O Senhor limitou a função daquilo, mas a meta dele, o alvo dele era exterminar aquilo. Portanto, eu acredito que eu posso dizer que pela glória de Deus, eu falo com vocês como o seu irmão, um co-membro do corpo de Cristo, não orador eloquente, apenas um irmão, apenas um membro do corpo como vocês. E é por isso que quando todas as coisas naturais foram exterminadas e a sua vida de ressurreição for infundida para nós e por meio de nós aos outros, e não será cedo demais. Não é cedo demais, não é para você ter alguma experiência da letra B, que alguma exterminação está ocorrendo. Mas então há algo maravilhoso em mim, que é a vida de ressurreição. E por meio de você, essa vida de ressurreição flui aos outros. O corpo de Cristo, organicamente, será edificado em amor, dessa maneira. Nós todos estamos infundindo a vida de ressurreição uns aos outros. Estamos recebendo e estamos infundindo. E à medida que esse semestre passar, isso estará se desenvolvendo mais e mais até chegarmos no estágio de arrebatamento. Espero que o Senhor esteja com vocês. Todos subiremos juntos no final desta era. Estaremos no banquete nupcial e a festa das bodas. Que esperança! Algorizo Romano 2, o desfrute do Cristo crucificado, como o Espírito que dá vida no nosso espírito, soluciona todos os problemas na igreja e resulta no crescimento de vida para a edificação da igreja.
Então está no coração do Senhor agora mesmo, para todos nós e para toda a restauração em toda a terra, que haja mais e mais desfrute do Cristo crucificado, como o Espírito que dá vida no nosso espírito, que soluciona todos os problemas na igreja. É essa a maneira de Deus de realizar isso. Não há outra maneira, não há política, não há controle. É o Cristo crucificado, como o Espírito que dá vida no nosso espírito. Então deixa eu pausar aqui e pedir que o Senhor dê a vocês uma consciência, não de autoexaminação, mas agora mesmo. O Espírito que dá vida está no seu espírito, está no espírito de vocês. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E o seu espírito, conforme Romanos 8, é Zoe. E isso resulta no crescimento de vida para edificação. E agora há aspectos disso que identificaremos agora passo por passo, aplicando agora em Romanos 2. O Cristo crucificado é nossa rocha espiritual, que foi ferida e fendida por Deus, a fim de fluir a si mesmo como a água espiritual para bebermos. A base disso está em Êxodo capítulo 17. Não havia água e o povo tinha sede e estava reclamando contra Moisés. E então é isso que o Senhor fez. Todos se arrodearam arrodearam essa rocha, e então o Senhor falou para Moisés: fala a rocha. E a rocha, neste caso, simbolizava o Cristo crucificado. Então ele simplesmente falou a rocha e a água viva fluiu. E então nós precisamos conhecer o Cristo crucificado como nossa rocha espiritual. Porém, Moisés mais tarde fez um erro terrível quando o povo de Israel deu mais um problema para ele. Eles tinham sede de novo e Moisés fez esse erro sério. Ele não falou a rocha, ele feriu a rocha de novo. E o Senhor disse para ele: por causa disso você morrerá no deserto, você não entrará na terra. Então, na nossa experiência, precisamos perceber que o que foi crucificado, que é essa rocha espiritual em nós, e tudo que precisamos fazer é falar a ela, e até mesmo dizer, começando por ó Senhor Jesus. No momento que você fala ó, a vida está fluindo. Que o Senhor brilhe em nós para percebermos que há uma rocha espiritual que foi ferida e fendida, está aberta. Simplesmente fale: Senhor, Senhor, e o rio flui. Precisamos invocar o Senhor continuamente e tirar água com a alegria dele, com uma fonte da água viva. E você tem as referências aqui.
Estamos familiarizados com João 4, 10 e 14. Mas que tal essa questão de haver uma fonte de vida em você? Você percebe isso? Essa fonte profunda em você, que está fluindo por meio de você, está fluindo para fora de você. Então isso não é apenas um tipo de doutrina aqui, não é apenas um ensinamento bíblico, é o entendimento de quão real e quão pessoal e quão presente é essa vida espiritual. Precisamos falar com o Senhor constantemente para recebê-lo como a água viva. Há um irmão mais velho cujo testemunho realmente me encorajou, porque por causa da minha índole, eu retenho todo tipo de coisa dentro em mim, todo tipo de pensamentos, sentimentos. Estou com o Senhor, porém eu receio dizer que eu estou sentindo isso está acontecendo. Mas eu aprendi a partir do testemunho desse irmão, você simplesmente se abre e fala o que está acontecendo, e dessa maneira você fala ao Senhor, e o resultado é receber a água viva. Que o Senhor mostre a todos vocês que há uma fonte em vocês, uma fonte a jorrar e fluindo, e é somente isso que você tem que fazer, fala com Ele. B. O Cristo crucificado é o poder de Deus para vivermos em qualquer tipo de ambiente e expressarmos todo tipo de virtude. Então há dois aspectos aqui. O Cristo crucificado é o poder de Deus para vivermos em qualquer tipo de ambiente. Isso não vai acontecer amanhã de manhã porque você ouviu essa mensagem hoje à noite. Porém, isso vai se desenvolver em nós. Seja que for o ambiente. Há a vida de ressurreição, a vida de Deus fluindo, e junto com essa vida há as virtudes, os aspectos humanos do Senhor Jesus na sua humanidade. Nós somos capazes de viver uma vida contente em qualquer tipo de ambiente por meio de Cristo como o nosso poder interior. Então precisamos ver algo mais do que simplesmente o ambiente, a situação. Precisamos perceber que Cristo é o nosso poder interior. Não há nada no universo que possa resistir Cristo como esse tipo de poder. 2. Podemos viver Cristo como todo tipo de virtude por meio dele, como nosso poder interior. Viver uma vida dessas virtudes é muito mais difícil que fazer uma obra cristã. Então, na vida genuína cristã há muitas virtudes: sinceridade, humildade, e nós não devemos tentar expressar isso no nosso viver, tendo elas em nossa vida natural. Simplesmente isso vai fluir. 3. Podemos desfrutar a transmissão de Cristo como poder de Deus e a transfusão de Cristo como a paz de Deus, tendo comunhão com Ele em oração.
comunhão com Ele em oração. Talvez você anote isso em algum momento. Há um livro do irmão Lee, Lições sobre Oração. E no primeiro capítulo, junto com os 2 capítulos depois, ele deu uma descrição maravilhosa do que é oração. Nós podemos não perceber, nós podemos ter um conceito sobre oração que talvez não seja errada, que se não religioso, pode ser um pouco formal. Contudo, orar é a nossa resposta a Deus fluindo em nós, e nós voltamos o fluir de volta para Ele. Então, quando temos comunhão com Ele em oração, e nessa comunhão a vida está fluindo vertical e horizontalmente, e então percebemos que uma transfusão está ocorrendo. Simplesmente pela nossa comunhão em oração. Eu não estou minimizando outros aspectos de oração e anotando a hora que você orou e as anotações, documentando sobre o que você orou, mas você percebe que à medida que o Senhor flui em nós, através de nós e de volta para Ele. Letra C. O Cristo crucificado é a sabedoria de Deus, como justiça, santificação e redenção para nós. Em 1 Coríntios 1:30, é um versículo muito crucial. E diz o seguinte: mas por Ele vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Eu repito, de propósito, da parte dele, mas por Ele vós estáis em Cristo Jesus, vós estáis em Cristo Jesus. E o Cristo Jesus, no qual estamos, se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria. E a sabedoria da parte de Deus inclui justiça e santificação e redenção. Então agora vamos ver o que nós temos no esboço sobre justiça, santificação e redenção. 1. Cristo tornou-se justiça de Deus para nós. Da parte de Deus. A fim de transmitir tudo que Ele é ao nosso ser tripartido, para sua expressão eterna, tornando-nos a obra-prima de Deus, para a exibição sábia de tudo que Cristo é. Invertido. E essas referências em Efésios mostram que esse é um assunto coletivo, esse é um assunto do corpo. Isso é o que nós somos em unidade coletivamente. Mas o ponto crucial aqui, o ponto-chave aqui, é que, a fim de transmitir Deus a todo o nosso ser tripartido, e agora nós veremos a aplicação ao ser tripartido. Letra A. Cristo é nossa justiça.
Cristo é a nossa justiça para o nosso passado, pela qual fomos justificados por Deus, a fim de nascermos novamente em nosso espírito, para receber a vida divina. Romanos 5:10, 5:18 e 8:10. Então Cristo é nossa justiça para o nosso passado. Então, diante de Deus, se Ele fosse olhar para o seu passado, Ele não vê o passado negativo. O seu passado é Cristo como sua justiça. O seu passado já foi lhe dado ao máximo. E Cristo é a sua justiça, pela qual você foi justificado por Deus. Então você nasceu de novo no seu espírito para receber a vida divina. B. Cristo é a nossa santificação para o nosso presente. Então é isso que está ocorrendo. E a santificação tem dois aspectos principais. Um é objetivo, quando nós somos salvos inicialmente e somos separados do mundo pecaminoso. Mas o que estamos enfatizando aqui é um processo no qual a santidade de Deus, sabemos do Efésios capítulo 1, Deus nos escolheu para sermos santos como Ele é santo, Efésios 1:4. Deus nos escolheu na eternidade passada para que fôssemos santos como Deus é santo. Significa que Deus te escolheu para ser Deus na natureza dEle, não na sua deidade. E então agora isso está acontecendo. É um processo no qual estamos sendo santificados na nossa alma. Que o Senhor resplandeça em você e ilumine você e ministre a você, que agora mesmo você possa perceber que a sua alma está no processo de ser transformada. Está acontecendo agora. Transformados na nossa mente, emoção e vontade, com a sua vida divina. Bem, eu não diria que isso seja algo legal, mas basicamente o procedimento é a transformação na nossa mente e depois a nossa emoção e depois a nossa vontade. E o pastor da nossa alma, ele sabe onde ele está se ministrando para nós. Nós sabemos do capítulo 12 em Romanos, Paulo fala sobre sermos transformados, conformados, mas ele indicou claramente que isso acontece na nossa mente. Então, um dos benefícios de participar no treinamento de tempo integral, como vocês estão participando, embora seja melhor que você permaneça aqui por 2 anos, mas o Deus soberano talvez tenha um outro plano para você, mas pela maior parte ele começa com nossa mente, porque a mente
estabelece a direção da nossa emoção e a nossa vontade. Então todos sabemos isso. Eu não estou pedindo que vocês se lembrem de alguma experiência, mas apenas em nossa mente você pode pensar todo tipo de coisas. E estamos imaginando certas coisas e depois, como resultado daquilo que está acontecendo na sua mente, você tem sentimentos sobre aquilo. Eu não sei se foi o meu pai, ele era crente, ele está com o Senhor agora, ele já tem tempo que está com o Senhor, ele não entrou na restauração, mas eu o verei de novo. Mas ele me deu alguma ilustração de alguém que estava dirigindo no campo e ele furou o pneu. E ele estava andando para uma casa lá, esperando conseguir ajuda. E no caminho ele estava pensando todo tipo de coisa. O que eu vou dizer, o que ele vai dizer. E quando ele conheceu o homem, ele disse: você está totalmente contra mim nessa situação. E em outras palavras, a emoção chegou e uma expressão através da mente. Então, certamente uma questão chave para muitos de nós é sermos transformados em nossa mente. E pela parte principal, os irmãos somos muito exercitados nisso, porque pela maior parte, essa é uma das suas funções principais. As irmãs são tão brilhantes e exercitadas como eles, mas o sentimento delas pode significar mais para elas do que apenas a sua mente e seus conceitos. Então, por fim, a emoção. E agora, durante o momento, estou falando somente para os irmãos masculinos. Será que vocês conhecem a sua própria emoção? Quanto da sua emoção já foi suprimida durante toda a sua vida? Com alguns, eles jamais conseguem chorar, jamais conseguem ter alegria. Eu tomei essa decisão quando eu tinha 19 anos de idade. Quando algo radical havia acontecido em mim, eu percebi que não existe o amor, nem alegria. É tudo falso. E eu entrei na vida na restauração do Senhor com esse tipo de emoção. Mas eu me lembro de estar numa reunião da igreja, depois de menos de um ano, estávamos cantando um hino sobre o Senhor nos amar, e o Senhor começou a tocar a minha emoção. Ele tem de prosseguir a partir da sua mente para a sua emoção, e então depois a sua vontade. E é ali onde realmente ocorre a batalha. A razão por que há guerra espiritual que é necessária é por causa das duas vontades, a vontade de Deus e a vontade de Satanás. Então Deus nos criou, seres humanos, com uma vontade, que a nossa vontade fosse uma com a vontade de Deus, para lidar com a vontade negativa do inimigo. Então, você lê no Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, há uma descrição amável da vontade dela, da sua vontade transformada. E então o amado diz sobre a vontade dela, diz que a vontade dela, os armamentos de guerra dela está na vontade dela.
se a sua vontade for transformada agora, pode ficar engajada em guerra para levar a cabo a vontade de Deus. Letra C. Letra C pequeno. Cristo é a nossa redenção para o futuro, a redenção para o nosso corpo, pela qual seremos transfigurados do nosso corpo com a sua vida, a vida divina de Cristo, para ter a sua semelhança gloriosa. Então o Senhor se tornou conhecido depois da sua ressurreição. Em Lucas 24, ele apareceu e as pessoas ficaram chocados, e os discípulos eles acharam difícil de acreditar, que ele falou: olha, eu tenho um corpo de carne e sangue. Eles ainda assim mal conseguiam acreditar. Então ele deu algo para comer para eles. Então Cristo ressurreto comeu alguma coisa. Por favor, não me envie e-mails perguntando o que ele comeu e como ele digeriu aquilo. Ok? Eu não sei, eu jamais saberei, eu não quero saber, eu apenas creio no que ele disse, quando ele indica que você terá um corpo exatamente como o meu. Quando você está nos seus 20 anos de idade, você não tem aquela visão do seu corpo agora mesmo. Não tente ter esse tipo de visão sobre o seu corpo agora. Mas, por fim, o que eu estou buscando e o que eu estou muito grato, porque, Senhor, obrigado por ministrar obrigado pelas orações do corpo, por todo o corpo. Mas eu estou buscando, como Paulo em 2 Coríntios, eu quero um novo corpo. Eu não quero somente melhorar este corpo aqui. Senhor, se o Senhor quiser que eu esteja aqui, o Senhor precisa ser minha energia, minha saúde e tudo mais. Contudo, nós seremos transfigurados. E agora sabemos que na eternidade teremos a nossa identidade. Então, eu não vejo a hora de ver vocês todos e dizer: eu lembro de vocês se lembram de mim, mas todos teremos esse corpo transfigurado. Mas ainda teremos nossa identidade. Nós não seremos apenas milhões de seres de jaspe andando por lá. Nós ainda teremos um corpo, porém um corpo transfigurado. É de Deus que participemos de uma salvação tão completa e perfeita, que torna todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, organicamente um com Cristo, e torna Cristo tudo para nós. Eu gostaria de falar durante 1 minuto ou 2 sobre isso. É de Deus, o Deus triuno, que participemos de uma salvação tão completa e perfeita. Justiça, santificação e redenção. A fonte, a origem é Deus, para dessa perfeita salvação, que torna todo o nosso ser, espírito, alma, corpo, organicamente um com Cristo. Organicamente um com Cristo. Em outras palavras, o Cristo ressurreto e nosso ser transformado e ressurreto, compatível com o Cristo ressurreto, e dessa maneira, e o resultado disso é que isso torna Cristo tudo para nós.
Eu me lembro de muitos anos atrás de ter uma conversa resumida com uma irmã mais velha. Eu era mais velho do que ela, mas ela estava nos 60 anos de idade, e que era, entre aspas, bem espiritual. Ela era honesta, mas não percebia a sua própria condição. E um dia ela me disse, sinceramente, ela acreditava nisso, que Cristo era tudo para ela. Mas na verdade, isso não é um juízo, mas é discernimento. Que, em princípio, isso é verdade. Contudo, dizer que Cristo é tudo para mim, nós precisamos tomar cuidado. Se dissermos isso baseado na verdade, baseado na revelação, então estamos declarando isso com base no que nós vemos. Mas aqui o ponto é aplicado ao que nós somos, porque toda essa salvação de 3 passos resulta em tornar Cristo tudo para nós. E um comentário lateral: se Ele é tudo, então teremos de dizer que não há nada mais. Não é meu amor, não é minha inteligência, não é minha perseverança, não é minha sinceridade. Cristo é tudo para mim. Esse é o Cristo crucificado na sua toda inclusividade, aplicado a mim. Portanto, eu posso dizer verdadeiramente, como membro do corpo, Cristo é tudo para mim. Uau. 2. Justiça, santificação e redenção referem-se não somente a 3 estágios da salvação de Deus, mas também a 3 aspectos da natureza da salvação de Deus, que precisamos experimentar diariamente. Então, Deus soberano, todos os dias, diariamente, tem um plano para nós, e para o que iremos experimentar hoje. 3. Quando conquistamos Cristo como a sabedoria personificada de Deus, Ele se torna a realidade da árvore da vida para nós, a fim de ministrarmos Cristo como vida aos outros. Então isso exige 1 minuto ou mais para entrar. Quando conquistamos Cristo como a sabedoria personificada de Deus, Ele se torna a realidade da árvore da vida para nós. Nós conhecemos a verdade sobre as 2 árvores. Mas em vários momentos no passado, eu já tive o encargo de ministrar algo sobre esse tema, e estou genuinamente perguntando para os santos, na sua vida diária, por qual árvore você realmente vive diariamente? Pela árvore do bem, do certo e correto, certo e errado, bem e mal? Quando você está certo, é quando você está pronto para discutir. Estou certo. Você já olhou no olho de uma pessoa dizendo, eu estou errado? Você está pronto para discutir? Ninguém diria isso. Mas
nós não devemos tomar o risco de dizer, eu sei das duas árvores, nós conhecemos a doutrina das duas árvores, porém a realidade da árvore da vida está em nós. E o sinal da realidade da árvore da vida em nós é que ministramos Cristo como vida aos outros. É essa a indicação. Repito, você não está julgando a pessoa, não tentando examiná-la, mas à medida que você está com a pessoa, a conversa está ali, e você tem a sensação em você, e você talvez queira fechar o seu espírito, fechar o seu coração, porque há morte fluindo ali do bem e do mal, mas você está ali de uma maneira maravilhosa. Você consegue abrir o coração, abrir o espírito nessa comunhão, porque a árvore da vida realmente está aqui. Essa é uma questão maravilhosa. D. O Cristo crucificado é aquele que nos cura. A nossa árvore que cura. Quando experienciamos a árvore de cura da cruz de Cristo e vivemos uma vida crucificada, nossa situação amarga se torna doce. Vocês são jovens, outros estão escutando que são de meia idade, um pouco mais velho. Então eu perguntaria, especialmente para os mais velhos, será que vocês conseguem dizer que não há nada amargo em você? Não há nenhuma memória com sentimentos amargos em vocês, nenhuma amargura. O Senhor precisa salvar-nos disso. Quando experienciamos a árvore de cura da cruz de Cristo e vivemos uma vida crucificada, nossa situação amarga se torna doce. Amarga e doce. Que o Senhor nos salve em vida de qualquer amargura profunda em nós e substitua-a com doçura. Precisamos aplicar a cruz de Cristo a todo o nosso ser, para que a amargura em nós seja curada e transformada em doçura. Amados santos, já estão na restauração durante não apenas anos, mas décadas. Eles são fiéis de maneira objetiva e de maneira prática. Porém, você não sente a doçura, a alegria. E o Senhor sabe que a razão é que a amargura não tratada, não lidada, de algo que fora dito, algo que aconteceu no passado. Então não tente se examinar. É por isso que é crucial sermos vasos abertos para o Senhor. Senhor, eu não quero esconder coisa alguma de Ti. Eu quero que Tu toques toda e qualquer parte da minha pessoa. Se há alguma amargura em mim, Senhor, salva-me. Faz o que Tu precisas fazer para substituí-la com doçura. E agora a última sessão, os últimos 2 ou 3 minutos. O Cristo crucificado é as profundezas, as coisas profundas de Deus. Então Ele está nos guiando para as profundezas, as coisas profundas de Deus. As profundezas de Deus são Cristo em muitos aspectos, como nossa porção eterna.
pré-ordenada, preparada e dada a nós livremente por Deus. Então as profundezas de Deus são Cristo em muitos aspectos. Um comentário resumido sobre a cultura dos Estados Unidos. A cultura é superficial, muito superficial. Durante décadas e até mesmo séculos, a cultura na Europa era profunda. E até um certo ponto ainda é. Mas muito dessa cultura superficial tem fluído também lá. Então o Senhor, no seu guiar, por fim, Ele nos guiará para as profundezas, as coisas profundas que são Cristo, para perceber e participar nas coisas ocultas de Deus, que Deus ordenou e preparou para nós. Requer que o amemos. Que exigência maravilhosa! Simplesmente me ame, me ame. Eu penso em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem para todos que amam a Deus. Reparem que o versículo não diz que ame ao Senhor, que ame Cristo, que ame ao Pai, e sim que as que amam a Deus. Todos poderemos testificar, até mesmo a todo o universo, até o inimigo. Eu amo a Deus como Deus, funcionando como Deus. Tudo que Ele quer fazer, quer eu entenda, quer não, eu amo a Deus. E dessa maneira nós temos a comunhão mais próxima e íntima com Deus, e somos capazes de entrar no seu coração e aprender todos os seus segredos. O Senhor quer abrir seu coração, o coração dele, e tornar esses segredos dentro da pessoa dele conhecidos a você. Quando todo o nosso ser se torna um com Deus, por amá-lo e em íntima comunhão, Ele nos mostra em nosso espírito, por meio do seu Espírito, todos os segredos de Cristo como nossa porção. Que futuro maravilhoso espiritual que nós temos, simplesmente passando por todos os passos nesse esboço. Então agora vamos orar durante 1 minuto com alguém que está perto, e o irmão Doug irá guiar-nos para o restante dessa reunião. Eu estarei com vocês para ouvir os seus compartilhares